Fala pessoal, estamos em mais um episódio aqui do Paulista Show e hoje eu estou trazendo uma pessoa mais do que especial para falar sobre gestão de pessoas e principalmente um pouco do setor empresarial como um todo também do agronegócio. Seja muito bem-vindo, Jorge Pimentel. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado pelo... É um prazer estar aqui no Paulista Show podcast. A gente conversou na semana passada. Estamos aí para a gente fazer um bate-papo sobre liderança e sobre a minha atuação no setor de transformação do agronegócio, indústria de transformação. Perfeito. Jorge, eu vou apresentar para as pessoas que estão aqui e também para algumas pessoas que estão na internet um pouco sobre você, Jorge. Aqui tem algumas informações muito importantes. Para quem não conhece, o Jorge, ele é um executivo com mais de 25 anos de experiência na indústria farmacêutica veterinária. Mais de 22 anos liderando equipe e mais de 12 anos atuando como diretor industrial em posições C-Level. É mestre, é doutor em medicina veterinária, MBA em gestão empresarial, é mentor, palestrante. Olha, tem muita coisa aqui com o Jorge Pimentel. É escritor. Ele traz uma trajetória que combina experiência executiva real, conhecimento científico e desenvolvimento humano para formar líderes capazes de gerar resultados sustentáveis. De novo, seja muito bem-vindo, Jorge. Obrigado. E isso apenas com 49 anos, tá? Mas é muito novo com tudo isso de experiência? É muito novo, é verdade. Jorge, gostaríamos de entender da onde que nasceu essa experiência tão rica com o desenvolvimento de pessoas? Eu sou um carreirista de plantão, né? Eu fui carreirista de plantão por muito tempo. E eu comecei no setor do Estado, eu fui funcionário do Estado, foi meu primeiro trabalho, na parte de transferência de animais de um município para outro ou de um estado para outro, na defesa sanitária. Com 3 meses de trabalho, eu pedi exoneração e vim trabalhar aqui em São Paulo na parte de pesquisa e desenvolvimento, inicialmente numa empresa nacional chamada Valer Saúde Animal, aqui no Brasil. Eu trabalhava aqui na Berrine. Depois disso, eu fui convidado a trabalhar na fábrica em Montes Claros. Foi minha primeira experiência em gestão, 3 anos depois que eu estava iniciado nessa empresa. Ali era uma startup de uma área de produção de vacinas antirrábica, e a partir dali eu nunca mais deixei de ter liderados. Então, começou ali uma trajetória de 25 anos dentro do setor industrial veterinário e 22 anos como gestor de pessoas. Então, comecei muito cedo, apanhei muito e hoje eu transfiro esse tipo de conhecimento e de ensinamento na prática, né? Mostrando para mentorados e para empresários os caminhos da liderança. E hoje, o que você acha mais desafiador na sua área? Falando especificamente em gestão de pessoas, são as mudanças culturais que estão acontecendo na sociedade, né? A entrada das gerações novas e como o processo de comunicação tem que acontecer junto às empresas e como os líderes precisam se transformar junto a isso, e também os desafios do ponto de vista de comunicação em si, porque antes você tinha a figura do chefe e hoje você tem que ser um líder que inspira e que transforma outras pessoas numa gestão muito mais aberta, né? Aqui atrás de você está aí Instagram, Facebook, WhatsApp. As redes sociais estão todas abertas e conectadas. Então, as empresas hoje não são fechadas. Elas têm multicanais de entrada e de saída de informações, e a comunicação é um ponto-chave na liderança hoje. Hoje sabemos que o nome líder, ele carrega muita responsabilidade dentro e fora das empresas, porque liderança não é só dentro da empresa, você tem que ser líder em todas as suas ações, dentro de casa, dentro da sua empresa, e conseguir passar essa informação tão rica dentro das empresas. O que você acha um ponto positivo de ser um bom líder? O bom líder é aquele que consegue inspirar a transformação do outro. Assim como eu
também tenho o papel de mentor, né, e fui desenvolvido como mentor. Um bom mentor é aquele que consegue transformar a outra pessoa. Obviamente, você tem técnicas para fazer isso, mas o exercício e a validação, ela funciona quando há a transformação do outro. E no dia de hoje, eu trouxe para cá, né, o nome da minha escola, o nome da escola que eu estou montando se chama Eleva Agro, né, que é um movimento de transformação da gestão transformação da gestão na indústria do agro como um todo. Então, eu venho da cadeia do agro e a gente vai transferir isso para outras empresas que estão relacionadas à transformação de bens dentro do agronegócio. Por quê? Primeiro, pela força que é a produção nacional pelo agronegócio, pela redução de desperdícios, porque toda gestão ela também traz uma redução de desperdícios e um aumento de entrega dentro da cadeia. Eu sou gestor de fábrica, então eu entendo sobre isso, e a gente vai criando um movimento de transformação de resultados e fortalecimento da liderança. E qual que é a diferença entre produtividade, gestão e principalmente reduzir os desperdícios dentro das organizações? Excelente pergunta, porque um dos arcabouços para a gente falar em produtividade não é só quantidade do que é produzido, mas a eficiência com que você produz aquilo. Então, vamos imaginar uma fábrica em que eu tenho um número de peças sendo produzidos. Eu posso dizer que eu sou muito eficiente produzindo aquela quantidade de peças, mas eu não estou olhando os desperdícios que isso tem no meio do caminho, ou quanto tempo eu gasto para gerar aquela produção. Então, quando eu começo a olhar os pontos de desperdícios que acontecem dentro da cadeia produtiva, eu posso utilizar um sistema de Lean Manufacturing, reduzindo os tempos de produção, reduzindo os desperdícios e sendo mais ágil também nos sistemas de logística que aquela cadeia pode acontecer, que aquela cadeia pode ser submetida a. Então, esses desperdícios dentro do processo produtivo, eles podem ser reduzidos e a gente ter um processo de produção com maior eficiência na produtividade. Isso é produtividade, a gente está falando de coisas sendo produzidas. Gestão, a gente está falando de pessoas que estão dentro dessa cadeia. Como essas pessoas terão uma mentalidade, obviamente, lidando com outros líderes ou com outros liderados, dependendo do nível de gestão, mas também olhando de forma estratégica como a cadeia está montada, né? E esse é o nosso papel, é transformar a produção ou a produtividade com pessoas que saibam fazer gestão. Tá? Então, produtividade e gestão estão por aí. E o último que você tinha colocado era redução de desperdício. Isso. Que é justamente, eu já tinha comentado um pouquinho no início, a utilização das ferramentas de Lean Manufacturing e da mentalidade de Lean Manufacturing, que é a produção enxuta, dentro da cadeia, fazendo com que tanto o número de peças entrega quanto o custo delas sejam otimizados dentro da cadeia produtiva. Hoje você traz essas informações. Se a gente for parar para analisar o que acontecia antes e principalmente trazer uma evolução tecnológica para todo esse processo que você desenvolve, quais mudanças tiveram nesse caminho? Hoje, a grande mudança que acontece dentro do setor de transformação dentro do agronegócio é como as empresas grandes estão se tornando altamente eficientes, JBS, BRF, por exemplo, e como empresas menores estão tendo dificuldade em competir com essas outras empresas. Então, esse é o maior movimento de transformação que está acontecendo e o maior desafio para o empresário brasileiro, porque nem todos os empresários têm empresas do tamanho de JBS e BRF, por exemplo. Sim. E eles precisam garantir produtividade e eficácia dentro da cadeia. Eles precisam continuar sendo produtivos. E aí, desenvolvimento de liderança e trabalhar produtividade, eles são extremamente necessários para que os empresários continuem garantindo o seu pedaço, né, dentro do agronegócio. Hoje, quando você traz temas sobre liderança, depois de tantos treinamentos que a gente observa que tem hoje no mercado,
Você acha que as empresas estão investindo mais em treinamento e desenvolvimento pessoal ou ainda é um tabu para algumas empresas? Falando da cadeia do agronegócio, ainda é um setor bastante tradicional. Então, sim, ainda existem tabus. E as empresas maiores, como eu citei, já caminham para processos de Lean Manufacturing, já caminham para processos de que as empresas não são uma coisa só. Então, hoje você pega uma Ambev, ela é produção de bebida, ela é delivery, ela é banco, ela é produção de energia solar. É um complexo de produção, fazendo com que o que chega ao consumidor seja mais barato, mas, ao mesmo tempo, o consumidor está em um ecossistema. As empresas que estão do lado, que não têm esse tipo de complexo produtivo, têm maior dificuldade de se sustentar. Então, é bem complexo e é necessário ter adaptação do ponto de vista de gestão. Hoje, quando você faz e traz informações para a gente, que é algo muito importante dentro das empresas, você acredita que a gestão empresarial ela é tão fundamental nas pequenas, médias e grandes empresas? Todas as empresas precisam ter um gestor de comunicação, um gestor de pessoas e negócios? Toda empresa começa e termina com gente. Então, é impossível você desenvolver e ter resultado sem ter pessoas qualificadas. E por que a gente foca na liderança? Porque o líder é a mola mestra da transformação industrial. Obviamente, de cima para baixo, a partir da figura do CEO, mas a transformação acontece se os líderes abaixo do CEO estão falando a mesma linguagem. Aí sim a gente tem transformação dentro das empresas e maior eficiência no que ela se propõe a fazer. Vemos também que muitas empresas acabam contratando pessoas pela experiência, mas acabam demitindo pelo comportamento. O que a gestão empresarial consegue ajudar para que não aconteça tantas demissões? Muito boa a pergunta, e é engraçado que a maioria, isso tem a ver com cultura empresarial, a maioria das empresas sobem ou colocam pessoas em posições de liderança a partir das competências técnicas, que a gente chama de hard skills. São as competências técnicas. Eu sou um engenheiro pós-graduado, que fala inglês, que tem um curso de Excel, etc. Tudo isso é considerado hard skills, ou habilidades mais pesadas, diríamos assim, né? Que é a base da pessoa. E as entradas nas empresas realmente são por essas habilidades. Só que o que faz as pessoas realmente se desenvolverem são outras habilidades. São as habilidades comportamentais ou soft skills. E aí é que está o papel das pessoas que realmente têm poder de transformar uma empresa. Ela tem habilidades de comunicação, habilidades de conexão, habilidades de dar feedback, habilidades de pensamento estratégico. Essas habilidades suaves, habilidades de gestão emocional, essas habilidades suaves é que hoje são exigidas dentro do mundo contemporâneo para lidar com tantas mudanças que estão acontecendo, tanto dentro do setor produtivo quanto na sociedade. Então, a sua pergunta ela é muito pertinente, porque não adianta só o cara ser engenheiro, ele tem que saber se comunicar, ele tem que saber ter gestão emocional, ele tem que saber ter gestão de conflitos e tantas outras habilidades que a gente pode ficar citando, né, vários e vários pontos sobre habilidades comportamentais. E como líder, além dessas, né, um líder que se posiciona, ele tem que também ter uma ação, né, porque o líder é o que faz acontecer. E é isso que o Instituto Lidera Agro está trazendo como uma proposta, que é desenvolver pessoas que tenham habilidades hard, habilidades comportamentais e também consigam gerir as suas ações para transformar pessoas e resultados cada vez melhores. E hoje você trazendo todas essas informações para a gente, as pessoas que gostariam de contratar o seu serviço, quem são os seus clientes ideais? Hoje, meus clientes ideais são empresários do setor de transformação da cadeia do agronegócio. Então, assim, indústrias veterinárias, indústrias de produção de álcool, indústrias de produção de açúcar,
indústria de produção de alimentos, indústria de produção de ração, por exemplo, são empresas que nós estamos atuando com o Instituto Eleva Agro, trazendo uma proposta de gestão para quem quer fazer resultados melhores no setor do agronegócio. Esse é o nosso objetivo com a nossa academia de liderança, e isso não é só uma escola, isso é um movimento de transformação com foco no setor que representa 1/3 do PIB do Brasil. E hoje, como você trouxe muitas habilidades para dentro das empresas e principalmente habilidades que as pessoas precisam ter para ser um bom gestor. Eu gostaria que você citasse alguns erros que os gestores estão cometendo atualmente, mas com o seu ensinamento eles podem ter uma clareza para não continuar cometendo erros como quais? São vários, né? Eu acho que quando a gente fala de gestão, o principal erro que a gente encontra nas empresas se chama ego. As empresas acham que como ela sempre funcionou daquele jeito, não precisa ser mudado. Só que o ambiente de concorrência, ele é extremamente dinâmico. Então, se você não se adapta ao movimento e não entende como empresa que pode aprender coisas novas, você pode ser sufocado. Esse é o primeiro erro. O outro erro é ainda acreditar que o chefe é o líder, e não necessariamente. O líder tem outras habilidades que não o papel do chefe antigo e antiquado que a gente via na década de 90 e na década de 2000. O mundo mudou. E o outro erro é entender que existe uma sucessão dentro da comunidade, dentro da sociedade de um modo geral, uma sucessão natural de uma geração nova que estão aí com 20, 30 anos, que vai assumir os papéis de liderança. E essa nova geração, ela precisa estar totalmente adaptada, porque se essa geração assume o papel de liderança, ela tem que aprender com a geração anterior, que colocou as empresas para funcionar, e com a geração nova, que tem um papel de transformação, principalmente junto às ferramentas que estão hoje, como inteligência artificial. Falando nesse tema muito importante e hoje é um tema viral na internet, principalmente espalhado para o mundo inteiro, o que a inteligência artificial está ajudando na gestão de negócios? Tudo que hoje é repetitivo tende a ter o trabalho humano sendo substituído por robôs ou atividades de alguma forma robótica. Então, o valor do humano é o pensamento crítico. E o modelo de negócio tende a ser substituído. Em uma cadeia de logística hoje, por exemplo, você está reduzindo cada vez mais o número de funcionários. Por quê? Porque o transporte entre pallets ou em posições pallets pode ser totalmente robotizado. As informações de sistemas, hoje está tudo integrado. Então, você tem um sistema integrado comunicando com um sistema de controle de qualidade ou com um sistema de garantia de qualidade dentro das empresas, e o humano ele tem que entrar como fator crítico de tomada de decisão, coisa que o robô não faz. Então, há uma mudança considerável na relação de trabalho e na forma de gestão com a entrada da inteligência artificial. Relatórios hoje, o nosso amigo Claude, que alguns utilizam, ele é fantástico, ele consegue transformar relatórios de uma forma que você gastaria 2, 3 dias se fosse fazer pessoalmente. Ele transforma isso em alguns minutos, em alguns segundos até, né? Então, toda essa forma de processamento de dados repetitivos tende a ser robotizado. E o papel do gestor também é entender isso, o papel do líder também é entender isso. E outra coisa, é um caminho sem volta. Não tem como a gente parar a inteligência artificial. Ela veio para ficar. Por quê? Porque também custa mais barato produzir com ela. E a gente precisa se adaptar como líder a entender que os sistemas mudaram. E a gente também precisa mudar o sistema a gestão como um todo e como lidar com as pessoas dentro desse ambiente. Hoje você trouxe uma palavra muito importante: pessoas. Sabemos que, de acordo com as mudanças e principalmente essas novas normas NR1, o fator mental está aplicado muito nas empresas
às vezes de forma errada. Hoje essa norma ela veio para mudar e revolucionar a forma como as pessoas encaram essa questão psicossociais e também mentais. Qual que é a informação mais importante que você consegue compartilhar com a gente com essa nova norma NR1? É, é engraçado, né, que muitas pessoas discutiam a NR1 do ponto de vista político. E é uma legislação que ela chegou e não tem como mudar. Então, hoje, qual é o papel das empresas? Ela entrou em vigor agora, no mês de maio, né? Então, qual é o papel das empresas? É se adaptar a uma condição de garantir saúde mental aos colaboradores e ter um plano de ação de forma documentada que pode ser auditada, né? Pode ser auditada pelo governo, trazendo e deixando claro quais são os passos que as empresas estão colocando dentro das organizações para reduzir afastamentos ou qualquer outro tipo de injúria do ponto de vista psicossocial. Não tem como mudar, é uma realidade e as empresas necessariamente precisam se adaptar a isso. E é um desafio, obviamente, para muitas das organizações que ainda não estão adaptadas a isso, mas não tem como voltar atrás. Tá aí e as empresas necessitam se adaptar. E hoje a gente também atua nisso, né, que é trazer ao empresário a oportunidade que a NR1 pode trazer, porque a gente está falando de um sistema de normativo e um sistema que, se bem utilizado pelo empresário, pode gerar produtividade. Para cada ação que chega, pode também, uma ação regulatória que chega, pode também vir uma oportunidade, né? Gostei de todas as suas colocações aqui para os nossos, para nossa audiência e principalmente para as pessoas que vão te assistir aqui. Eu gostaria que você pudesse usar um tempo aqui para trazer uma mensagem que seja uma mensagem que muitas pessoas podem ter acesso, que essa mensagem carrega consigo um legado, o seu legado. Jorge Pimentel, que mensagem seria essa? A principal mensagem é: liderança é feita com gente e toda transformação de resultados em qualquer organização, ela passa por gente. Então, o nosso papel enquanto instituto, enquanto escola de liderança relacionada ao agronegócio, né, desculpa, ao Eleva Agro, né, ele traz isso junto ao empresário. Entenda as pessoas, desenvolva os seus líderes e, com a ferramenta adequada, e nós estamos aqui para isso, nós podemos fazer a sua empresa produzir melhor. Então, liderança começa e termina com gente. Produtividade é uma consequência da gestão de pessoas. Jorge, eu gostei de todas as informações que você trouxe aqui para o Paulista Show. Eu agradeço a sua participação, mas antes eu gostaria que você, como empresário, passasse para a gente o que você achou de participar do Paulista Show 8ª edição. Foi um prazer estar aqui, Vinícius. A gente conversou na semana passada. Chegamos um pouquinho correndo aqui por conta do trânsito, mas foi bem proveitoso. A conversa foi extremamente interessante e inteligente, e eu tenho certeza que esse material não só será utilizado nas nossas redes sociais, mas também ajudará muita gente a se compreender como pessoa, a entender o papel do líder nas organizações e a promover o desenvolvimento humano, que é esse o nosso papel. A comunicação, ela é fundamental para transmitir conhecimento, conectar pessoas e trazer para frente das câmaras o nosso propósito. Nosso propósito sempre é transformar vidas. Transformar empresas significa transformar vidas. Então, Jorge, muito obrigado pela sua participação. O Paulista Show agradece o conhecimento que você aqui contribuiu com todos. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Obrigado.